Toyota Corolla 2018, modelo de acesso. Esse é o GLI, pintado na cor preto Eclipse. Esse carro, em maio de 2018, nessa cor, né, uma cor metálica, tem preço sugerido de R$ 93.440. A Toyota já aplicou um pequeno aumento, né? Principalmente nessa versão foi em torno de R$ 2.000 em relação ao lançamento, que foi em março. E a versão intermediária, que é a XEI, ela subiu mais, subiu em torno de R$ 4.000 em maio, né? Relativamente ao preço de lançamento dessa linha 2018. Mas enfim, esse Corolla 2018, ele recebeu essa dianteira reformulada, né, com os faróis mais afilados, um design mais modernizado, né? Sendo que nessa versão, que é a GLI, os faróis continuam de halogênio, assim como na versão XEI. Se você quiser faróis de LED, você tem que comprar ou o XRS, que agora custa R$ 109.000, ou o Altis, que já é R$ 116.900 na versão com pintura sólida, né? Essa versão GLI também não tem faróis de neblina, porém ele tem um sistema de posicionamento diurno. Então teve essa alteração na dianteira. O Corolla também ele ficou um pouco mais alto. A Toyota subiu um pouco a suspensão dele, foi questão de meio centímetro, para fazer um ajuste para colocar as rodas de 17 polegadas na versão XEI, XRS e Altis. Porém essa versão, que é a GLI, ela manteve rodas de 16 polegadas, inclusive ela passou a adotar as rodas de 16 polegadas que até então eram usadas na versão XEI e na Altis, até o modelo 2017. Então essa roda aí, de 16 polegadas, é a roda que antes era adotada na versão XEI, né? E na traseira também há uma novidade. As lanternas também tem um novo... O formato é o mesmo, porém ele tem um elemento cromado aqui, central. Elas estão também com um aspecto um pouco mais esportivo. Então, essas são, em linhas gerais, as alterações externas. Agora, aqui na suspensão traseira dá pra gente perceber bem como ela ficou mais alta, né? E isso, por incrível que pareça, não teve nenhum prejuízo em termos de estabilidade. Inclusive teve até uma melhora. A gente já tinha feito uma avaliação há um tempo atrás do Corolla 2015 e esse carro aqui, apesar de ter ficado com a suspensão um pouco mais elevada, ele está com um comportamento dinâmico até melhor do que o outro, mais estável, né? Essa versão GLI, que é a versão de acesso do Corolla, ela vem com abertura interna do tampa de combustível. Ela vem com esse revestimento em couro nos bancos, que é fantástico. É um couro cinza claro com essa parte central perfurada. O volante vem revestido em couro também. É um couro que não é da melhor qualidade possível, mas ele é revestido em couro e tem comandos multifuncionais do sistema de som, e que também é um sistema de som básico, né? Ele não é com touchscreen, como é a partir da versão XEI. A partida é por chave e, enfim, ele tem um câmbio automático CVT e não tem a tecla Sport. Vocês podem ver que aqui, a partir da versão XEI, você tem a tecla Sport aqui, que ele torna o câmbio um pouco mais esportivo. Então, teve algumas alterações aqui. Em relação ao modelo 2017, o sistema de som está maior e eles passaram a adotar essas saídas de ar laterais arredondadas. Então, a gente vai mostrar depois o comportamento dinâmico do Corolla, mas agora a gente vai falar algumas coisas que a gente achou que são aspectos que poderiam ser melhorados, né, no Corolla. A primeira coisa, quando a gente pegou esse carro, eu achei um pouco difícil você fazer a conexão Bluetooth com o celular. Eu
colocava o meu smartphone para fazer a procura do Bluetooth e ele não achava. Enfim, eu demorei uns 10 minutos para poder conseguir fazer a conexão Bluetooth. Depois que eu fiz, agora evidentemente eu entro no carro, ele já conecta automaticamente, está funcionando muito bem. Uma outra questão que eu acho que é um pouco falha no Corolla, esse descansa-braço aqui, apesar dele contar com um porta-objetos, que inclusive você pode colocar um óculos aqui, funciona muito bem, porque ele não tem um porta-óculos, ele tem um problema, esse descansa-braço, que ele não conta nem com um ajuste longitudinal aqui, você não pode fazer um deslocamento longitudinal nem de altura. Então, às vezes você quer colocar o descansa-braço numa posição mais confortável para você, você não consegue. Isso tem no Jetta, tem no Golf esses ajustes. Tem até no Civic, né? Então é uma coisa que também é um pouco... eu acho que poderia melhorar. Esse volante aqui, apesar dele ser revestido em couro, ele é um couro que é um couro de uma qualidade um pouco inferior, né? Então ele não tem uma pega assim tão legal quanto você tem no Civic, por exemplo, ou no Jetta, né? Um couro de melhor qualidade nesses outros carros. Então, aqui claramente não é a mesma qualidade do couro que é usado aqui nos bancos, né? Então isso aqui parece ser um couro sintético, aliás, parece até ser plástico, né? Eu acho que poderia ser um couro de melhor qualidade, né? Uma outra questão é o acabamento interno, né? A gente pode perceber que o Corolla é claramente um carro feito para ser vendido no mercado de entrada nos Estados Unidos. Os plásticos, eles são plásticos, não são plásticos que você de alta qualidade, né? É um interior muito bem montado, inclusive a gente já fez um teste com o Corolla com mais de 20 mil quilômetros, ele estava muito novo, porém eles são plásticos que ele não tem uma tonalidade uniforme, e existem alguns detalhes que realmente chamam muita atenção pelo fato de ser um carro de quase 95 mil reais. Por exemplo, você observa aqui, ó, buracos aparentes, tampados com tampas plásticas. Então, uma falta de refinamento, né? Aqui também, ó, o botão Sport, que deveria estar aí, mas ele está presente apenas no modelo a partir do XEI, e ele também tem um buraco aí que foi tampado. Se você olhar o porta-objetos, também 3 buracos tampados lá. É uma certa falta de refinamento no interior, né? Esses elementos que são imitações de alumínio também, claramente é uma pintura de uma qualidade um pouco inferior, também deixando claro que é um plástico pintado, né? Então alguns aspectos que deixam claro que ele não é um carro é um acabamento bom, bem montado, que ele mantém-se íntegro por um longo período de tempo, mas é claramente um carro feito para ser barato, para ser vendido como carro barato nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ele acabou sendo transplantado para um segmento de mais caro, e aí essas falhas acabam ficando aparentes. Todos os modelos GLI, ele já vem com o modelo GLI a partir de 90 mil reais, que o modelo GLI vendido para pessoa com deficiente, o revestimento é em tecido. Esse aqui não, revestimento em couro cinza, muito bonito, de muito boa qualidade. Ele já vem com esse descansa-braço central aqui, e ele permite inclusive a abertura, o acesso ao porta-malas internamente. Tem Isofix, esse carro recebeu 5 estrelas no LET NCAP. Os bancos aqui você tem porta-revistas, vidros elétricos traseiros, você tem um porta-objetos aqui que permite você colocar uma garrafa PET aqui, é bem interessante isso, é um interior muito prático, né? Nessa versão GLI, aí alguma falha também, eu acho interessante você ter esse tipo de parafuso aberto aqui num carro nesse valor. Também um pouco uma falha, uma falta de refinamento, né? Não que isso seja falha de qualidade, mas é só... É estranho isso aí, tá num carro de 95 mil reais.
Essa versão, que é a GLI, o ar-condicionado é de ajuste manual, não é um ar-condicionado digital. Então se você quiser um ar-condicionado digital, você tem que pegar a versão XEI. E o sistema de som, né, a gente já falou, também não é um sistema multimídia. Não tem piloto automático, né? Tem alguns parafusos à mostra aí, tá vendo? Ó, carro de 90 mil reais, também a hora que você vira o volante, você vê esse parafuso aí. Porém, essa parte superior aqui, ela não é... Ele é plástico. Se você pegar a estrutura do painel aqui, é plástico duro. Porém, ele tem essa parte superior aqui revestido de um material soft touch. Mas a estrutura é plástica. Essa parte aqui também é soft touch, então é legal, né? O porta-luvas inteirinho de plástico também, alguns buracos aí. Como todos os carros, né? O Golf tinha um porta-luvas também inteirinho revestido de camurça com refrigeração. Agora ele tem refrigeração, mas é de plástico. Uma outra detalhe que eu acho que é falho no Corolla é o fato de ele ter uma entrada USB só para carregamento. Então é a única que faz a conexão do seu smartphone. Ele faz a conexão via Bluetooth, mas faz a conexão também via USB. Mas ele só tem essa porta USB, ele não tem mais nenhuma porta USB de carregamento. E é uma porta, essa aqui, se você ver, a gente tem 3 tipos de porta USB. Tem aquelas que só mantém a carga, não é o caso dessa daqui. Essa daqui carrega, mas se você pegar um Galaxy Samsung S7, ele vai demorar 2 horas e meia. E tem as portas de carregamento rápido que vem hoje nos Audi mais modernos, e ela faz a carga em 40 minutos, mas não é essa daí. Essa daí pelo menos carrega, né? Essa parte superior aqui do painel é revestida em soft touch, só também. Você tem aqui, então você tem essa parte superior do painel, na porta traseira também, soft touch, e aqui. Então onde você tem contato com a mão, você tem soft touch, né? O banco tem ajuste de altura, permite uma boa... Você encontrar uma boa posição de dirigir, retrovisores com elementos de... E aqui o volante ele tem ajuste de altura e de profundidade, tá certo? Então ajuste de altura e profundidade, então permite você encontrar uma boa posição de dirigir. E o assento também tem ajuste de profundidade. Você tem um porta-objetos aqui pequeno, bem legal, você pode colocar aí cartões e tal. Esse é o botão de desligamento do controle de estabilidade e controle de tração, que esse carro, agora na linha 2018, veio também com controle de estabilidade, controle de tração e auxílio de partida em rampa. Então, realmente ele está completo e tem 7 airbags. Todos os Corollas agora vêm com 7 airbags. Então, o nível de segurança dele realmente está top de linha. Uma outra questão que é muito claro quando você fecha uma porta de um carro premium, ou mesmo de um Jetta, de um Golf, são o emborrachamento duplo aqui. Essas borrachas aqui do Corolla são borrachas simples. Então quando você bate aqui, você não tem aquela sensação, aquela batida seca e abafada que você tem nesses outros carros. Então basta você bater uma porta aqui do Golf ou do Jetta, você vai ver que você vai ter ou de um BMW ou do Mercedes, você vai ter aquela batida abafada. E você não percebe isso no Corolla, entendeu? Então também é um aspecto que eu acho falho, né? Ele não vem também em nenhuma versão com sensor de estacionamento nem dianteiro nem traseiro. Isso aí num carro que tem 4,65 metros de comprimento e 2,7 de largura, faz falta a hora que você vai fazer o estacionamento. Então ele não tem. Evidentemente a Toyota vende como acessório, né? Mas é um acessório que fica uma coisa esquisita, porque eles colocam... É como se você fosse colocar um sensor de estacionamento no seu carro. Eles colocam um elementozinho aqui no painel que fica indicando a distância em relação ao carro que está atrás, né? Então, uma coisa que fica um pouco improvisada, não acho legal, entendeu? Uma outra questão é o compartimento do motor do Corolla. Aí você não tem aqui, primeiro fica faltando um revestimento fonoacústico, fonoabsorvente na tampa,
né? E ele não tem aqueles amortecedores, como você tem no Jetta, por exemplo, e no Golf. Quando você abre a tampa aqui, você já tem um amortecedor que vai te sustentar a tampa do capô. Aqui não, você tem essa vareta, então você tem que abrir e puxar a vareta. Então também isso aqui é tipicamente uma questão de carro básico, né? Ainda em relação ao motor, esse carro aí, ele tem um motor, é a única versão com motor 1.8, que tem 144 cavalos, com etanol, e com gasolina ele tem 139 cavalos. Esse motor 1.8 já é muito bom, associado sempre com um câmbio automático CVT de 7 marchas artificiais, também é fantástico o câmbio, eu adorei. Já tinha ficado impressionado e parece que a Toyota melhorou ainda mais esse câmbio na linha 2017. Segundo dados do Inmetro, então o consumo os outros Corollas, então o GLI, que é esse aí, e também o GLI vendido para pessoas com deficiência, ele tem esse motor 1.8 que já é muito bom. Ele já tem um desempenho excepcional. Vai de 0 a 100 em torno de 10,5 segundos. Retomadas muito boas. E o consumo, segundo o Inmetro, com etanol 7,8 km por litro em cidade e 9,2 em estrada. Só que nós aqui não conseguimos isso não. No nosso percurso em cidade a gente conseguiu 6,8 de etanol. Então eu achei um pouco elevado, né? Mesmo porque com o Golf 1.6 MSI a gente consegue 9,5, então ele está consumindo em torno de 20 a 25% acima do Golf. Com gasolina, segundo o Inmetro, 11,4 km por litro, em cidade e em estrada 13,2, né? Então eu só achei assim o consumo um pouco elevado do Corolla, mas por outro lado o desempenho dele é muito superior ao do Golf 1.6, mas muito superior mesmo. O desempenho dele é realmente fantástico, né? Então é isso, as apresentações iniciais. Um carro muito agradável de ser utilizado, muito agradável mesmo, muito leve. E a gente vai falar também agora, vamos mostrar como que ele se comporta, né, dinamicamente. A gente já fez um vídeo com esse carro mostrando por que, né, que esse é um carro muito bem vendido. E agora vamos passar as nossas impressões dinâmicas do Corolla. Pessoal, aí a gente vai mostrar primeiro a aceleração do Corolla, muito rápida. Ele faz 0 a 100 em torno de 10,5 segundos. Com etanol, com gasolina talvez 11,5. Agora ele é muito rápido, muito ágil em qualquer situação. E nessa versão 2018 vocês vão ver o comportamento dinâmico dele melhorou muito. A direção ficou mais direta, mais precisa, mais esportiva. E o comportamento dinâmico em curvas também sensacional. Evidentemente, levando-se em consideração que esse modelo agora conta com controle eletrônico de estabilidade, que ele atua quando você já perdeu o controle do carro, né? Então você vê ele atuando em determinadas situações, tem controle de tração e o auxiliar de partida em rampa. Então, assim, em termos de comportamento dinâmico, ele melhorou bastante. E agora vamos passar algumas considerações mais de conforto ao rodar. A única versão, né, do Corolla com motor 1.8, e a gente já tinha subido um vídeo, né, falando especulando, né, um pouco por que o Corolla é um carro tão bem vendido, né? Ele é sucesso absoluto. Hoje ele é o sedã mais vendido do mercado brasileiro. Ele passou inclusive o Prisma, né? Então um carro, modelo mais barato esse para o público geral, R$ 91.900, né? Com pintura metálica sobe um pouco mais. Nessa versão 2018, uma grande crítica que era feita ao Corolla era o fato de não contar com controle de estabilidade e controle de tração. E agora ele tem na linha 2018, vem com 7 airbags, todas as versões. Então a Toyota melhorou muito a parte de segurança dele. Ele está nível, não dá para reclamar, ele está nível top de linha, nível premium mesmo. 7 airbags, controle de estabilidade, controle de tração e auxiliar de partida em rampa, fantástico, tá? Agora, a gente percebeu algumas alterações nessa linha 2018 do Corolla. A direção, que no modelo 2015 a gente tinha achado ela um pouco lenta demais, ela está um pouco mais direta,
um pouco mais esportiva, com um comportamento um pouco menos lento. Então ele está se aproximando um pouco do comportamento de um carro alemão. Não é ainda igual a um Golf, mas também não é o objetivo dele ficar igual ao Golf, né? Porque a característica hoje do Corolla é de suavidade e de leveza, mas aquele excesso de leveza e um excesso de lentidão na direção incomodava um pouco na linha 2017. Eles melhoraram isso. A suspensão também claramente está com um outro ajuste um pouquinho mais firme, sem prejudicar em nada o conforto. Ele ficou um pouco mais firme e mais estável, então o comportamento dinâmico dele em curva melhorou muito. E então isso teve essas alterações. A suspensão ficou um pouquinho mais elevada, e é interessante que mesmo com a suspensão um pouco mais elevada, ele continuou muito, ele melhorou a estabilidade, o que teoricamente poderia ser um contrassenso, né? O fato de você estar com uma suspensão um pouco mais elevada poderia piorar o comportamento dinâmico, e na realidade a gente fez alguns testes e observou que ele ficou melhor. Então ele está muito estável, muito agradável de ser dirigido. Então a característica geral, assim, quando você anda num Corolla, a característica geral dele é um carro fácil de ser conduzido, é um carro leve, a direção é leve, ele é suave e muito... mesmo pessoas que não... que tem alguma certa dificuldade em conduzir, elas conseguem andar com o Corolla, que é um carro com dimensões um pouco avantajadas, né? Ele tem 4,6 metros de comprimento, 2,7 de entre-eixos. Mesmo assim, é um carro muito fácil de ser conduzido. Quem anda no Corolla percebe isso, né? Ele é um carro previsível, fácil e muito suave. Então isso é um dos grandes aspectos que certamente faz com que as pessoas se apaixonem por ele, né? E comprem e fiquem um público extremamente fiel, que compra o Corolla. Aliás, isso é interessante, que nessa linha 2018, apesar das alterações não terem sido tão drásticas, é interessante que mesmo que você percebe os donos de Corolla modelo 2000, modelos anteriores, né? Quando eles se deparam com um modelo como esse na rua, você percebe que eles ficam andando devagar, colocam do lado, observando as alterações. Então isso isso mostra a fidelidade do público do Corolla, né? Em relação ao motor, ele tem um desempenho fantástico. Olha que essa é a versão 1.8. Todas as demais versões, inclusive a versão mais vendida do Corolla, que é a XEI, ela vem com motor 2.0, que tem 10 cavalos a mais e tem um torque bastante superior, também em torno de 3 kg a mais. O desempenho do Corolla 2.0 é nível dos carros, seus concorrentes com motor turbo, como o Jetta. Aliás, tem algumas medições que o Corolla se mostra até mais rápido. Então, se essa versão 1.8 aqui, ela já tem um desempenho absolutamente fantástico de bom. Ele responde muito bem, você acelera, ele é vigoroso nas respostas, em qualquer regime. E uma outra questão que agrada demais é a transmissão. Essa transmissão CVT da Toyota, eu tô para te falar que é uma das melhores transmissões que eu já andei. Essa transmissão CVT. Eu vejo muitas pessoas fazendo algumas críticas, falando que não tem absolutamente nada a ver. O câmbio, ele tem um mapeamento que quando você começa a acelerar, ele passa a operar como se fosse um câmbio automático convencional. Então ele troca as marchas, ele tem 7 marchas artificiais. Então, se você não souber que esse é um câmbio CVT, na hora que você acelera, você vai achar que é um câmbio automático convencional, porque ele troca as marchas. E como são marchas geradas artificialmente, né, porque não são marchas reais, são marchas simuladas, né, é uma simulação. Então é muito rápida a troca, quase como se fosse um câmbio de dupla embreagem, né? Então eu achei esse câmbio aqui fantástico, esse câmbio CVT maravilhoso, um câmbio automático muito suave. E ele, quando você está andando aqui de uma forma mais tranquila, ele opera em CVT, mantendo o motor na sua máxima eficiência, que essa é a grande vantagem, né, do câmbio continuamente variável. Mas, porém, quando você quer um comportamento um pouco mais esportivo, ele responde também dessa forma, né? Então, muito agradável o Corolla, né?
Então, o carro em si agrada demais, porém, como a gente já mostrou, em termos assim de refinamento, falta um pouco de refinamento na parte de acabamento, falta refinamento, né? Você vê que tem algumas peças, alguns detalhes que poderiam ser melhorados, principalmente levando em consideração a gente está num carro nesse valor, né? Um modelo mais barato, acima de em torno de 92 mil reais. Acho que a pega aqui da direção poderia melhorar um pouco. Porém, o carro ele é fantástico. Eu já rodei mais de 500 km com ele. E o fato da suspensão ser elevada, é interessante que o Corolla, a Toyota não dá bola para as preferências, entre aspas, dos autoentusiastas, né? O pessoal que às vezes é muito aficionado em carro, eles gostam de carro com suspensão baixa. A Toyota coloca ele com suspensão elevada. E é muito melhor isso, porque eu prefiro a suspensão elevada. Você passa, evidentemente, você não vai querer que uma suspensão elevada te comprometa o seu comportamento dinâmico, mas você coloca a suspensão elevada, você passa em lombada. Com esse carro aqui, praticamente impossível você ralar a dianteira. É quase um SUV, um HIV assim, que você passa tranquilamente por lombadas, valetas. Esse carro aqui você não rala de jeito nenhum. Então, o acabamento interno pode faltar algum refinamento, alguma atenção aos detalhes, mas ele é muito bem montado. A gente andou com um Corolla com 20 mil quilômetros e ele estava íntegro. Então, a montagem, a gente percebe que a Toyota, ela optou, é um carro que tem qualidade. Falta alguma atenção aos detalhes, mas é um carro claramente que ele transpira a qualidade, tanto externa quanto internamente, né? E ele se mantém sem ruído interno, mesmo quando está muito usado. E isso acaba mantendo o valor de revenda dele, que é muito elevado, a baixa desvalorização, que é um dos fatores que fazem com que o Corolla seja muito bem vendido também, né? Porque quase que um cheque visado. A hora que você vende o carro, né, é muito fácil de vender, com baixa desvalorização. A suspensão, mesmo recalibrada, continua macia e confortável. O motor funciona muito bem e ele está também muito estável. Então, em linhas gerais, é isso. Eu gostei demais dessa linha 2018 do Corolla. É um carro que você pode recomendar para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Se você não quiser ter problema na indicação de um carro, você indica o Corolla, que é um carro que não vai dar problema, tem manutenção barata, a garantia de 3 anos, custos previsíveis, e ele tem fama de que é bravo, e é verdade, né? Porque a Toyota e a Honda é assim também, eles só colocam as principais novidades tecnológicas quando o carro, isso aí já está muito solidificado e não tem mais risco de dar problema. Então, um carro que muito confiável. Então é isso, pessoal. Esse é o Corolla 2018. Então, agora concluindo o vídeo com algumas considerações finais. Então, ao longo desses mais de 500 km que nós já rodamos com esse Corolla GLI 1.8 2018, ficou claro, primeiro, que esse motor 1.8, apesar de ser um motor mais fraco da linha, tem a versão XEI, XRS Autos, tem um motor ainda bem mais potente que esse. Esse motor aí é muito bom, ele é muito rápido, responde muito bem e está muito bem associado com a transmissão CVT, que também funciona de forma maravilhosa. Eu já vi algumas críticas em relação à transmissão CVT do Corolla, que não traria emoção, nada disso. Ela funciona exatamente, ela simula uma transmissão automática convencional e trocas muito rápidas, é muito bom, tanto em desempenho. O consumo me assustou um pouco, em torno de 6,8, tá certo que a gente deu umas abusadas, algumas aceleradas, né, um pouco mais para testar o carro, e 6,8 km por litro de etanol nesse percurso aí, achei um pouco elevado, em torno de 25% acima do que a gente obteve com o Golf 1.6 MSI. Em linhas gerais, a alteração na suspensão também foi muito positiva, porque apesar dele ter ficado um pouquinho mais alto, ele mantendo o seu nível de conforto nas versões com motor com rodas de 17 polegadas, nessa versão aí com roda de 16 polegadas ficou mais confortável ainda mais competente para superar pisos de baixa qualidade. Então o Corolla
com certeza um dos melhores carros do Brasil para tratar com o tipo de piso que a gente tem. Então, quando você passa em pisos ondulados, ele realmente isola muito a carroceria. Agora, é um carro que falta algum nível de refinamento para o segmento que ele concorre, né? Nos Estados Unidos o Corolla disputa o segmento de entrada e aqui no Brasil um segmento já muito próximo do nível premium, né? O Corolla topo de linha ele já tem mais ou menos o mesmo preço do Audi A3 de acesso. E aí quando você compara com esses modelos premium, tem alguns detalhes que a gente mostrou aí no vídeo que realmente chamam a atenção, não que seja uma falta de qualidade, porque qualidade ele tem de monte. É um carro que tem uma qualidade fantástica, muito bem montado, muito bem construído. Aliás, ele transpira a qualidade tanto interna quanto externamente. É só alguns detalhes de refinamento de acabamento que a gente apontou, acho que poderia ser melhor, mas evidentemente isso não está atrapalhando em nada o desempenho de mercado dele e o nível de desvalorização dele também é muito baixo. Então é isso aí, Toyota Corolla 2018.